Olá, muito bem-vindos. Estamos chegando agora com o nosso debate político com o Adolfo Padilha e também Adilson Silgueiro. Vamos lá. Adolfo Padilha não para de se mexer na cadeira e tá entrando na outra câmera, aquelas coisas, né? Adolfo, é com você. Eu vou dizer pra você, eu tô com material na minha mão, que eu não sei se você vai conseguir jogar no ar aí pra turma do digital que nos assiste. Coloco. O mais novo bolsonarista de Presidente Prudente. É? Que aqui ele é galo, Eudes. Aqui ele é cachorro, fala forte, late forte. Mas quando ele viu o homem, correu abraçar e fez a foto. Põe aí pra turma. Eu vou colocar. Ih, Tá a foto toca aí, o programa, toca o programa. Deixa que o povo que tá vendo digital fala disso. Pode colocar. Muito bem, gente, é o seguinte, eu vou chamar ele, Adilson Silgueiro, já que ele já foi citado aí. Adilson Silgueiro, é com você, meu amigo, seja bem-vindo. Colocar você na isso telinha aí, ó, muito vamos bom lá. a gente estar aqui mais uma vez. Ontem, parabéns a Presidente Prudente, aniversário 105 anos, foi um evento maravilhoso. Não estive no desfile, estava presente lá na chegada do Presidente da República, a Presidente Prudente. Foi um evento extraordinário, não tem como negar isso. O presidente tem uma popularidade muito grande, parecia um popstar de tão popular que é. E eu acho que o evento foi brilhante e parabéns à cidade. Muito bem, vamos lá então para a primeira notícia de hoje, para colocar aqui no destaque, né, para os comentários de Adolfo Padilha e também Adilson Silgueiro. Nos Estados Unidos, Bolsonaro vai ter reuniões com a Polônia, com a Sérvia, com o Equador, Guatemala, segundo o Itamaraty. Na próxima semana, segunda-feira, ele vai viajar para Nova York, onde vai discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, como sempre fazem, né? Os presidentes brasileiros são os primeiros a discursar. Teve muita polêmica no último discurso dele, em 2021. E agora vamos lá. Como é que deve ser esse discurso? Primeiro com Adolfo Padilha. Adolfo, com você. Como o Itamaraty anunciou, quem vai escolher o tema e quem vai escolher o tom é sempre o presidente. Eles sugerem assuntos, opiniões. É claro e evidente que tem uma corrente muito forte que fala que o presidente vai voltar a falar sobre meio ambiente, já que a campanha contra o Brasil, mentirosa, da exploração ou da depreciação do nosso meio ambiente, tem que ser combatida. O Brasil é um dos países que mais reservas tem e é um país que mais preserva o meio ambiente no mundo, no planeta. E aqueles que cobram isso são os que já destruíram todas as suas matas, todos os suas riquezas em relação ao meio ambiente, na questão de conservação. E também acho que esse vai ser um momento muito bom, já que o presidente é acusado pelos seus opositores de não ter relações internacionais. Tá aí a prova de que só como não tem, como demonstra e como está indo lá mostrar mais uma vez que o Brasil é sim hoje uma nação respeitada, importante internacionalmente falando, e que tem um presidente que tem coisas a apresentar, coisas para falar e muita coisa para oferecer. Muito bem, vamos lá. Adilson Silgueiro, a ausência do presidente Jair Bolsonaro nessa época de eleição, mas é importante estar lá no discurso da ONU? Como é que você vê? Com certeza. Eu vejo diferente do Padilha. 2018 eu fiz um vídeo em apoio ao Bolsonaro, até publicou agora novamente, até marquei o Padilha, não fez um comentário. E estive na vinda do presidente, porque eu acho que é importante nós, prudentinos, prestigiarmos o presidente da República que venha Presidente Prudente, porque isso é valorização da nossa cidade. Agora, com relação a esse tema da ONU, 2021, primeiro que o presidente está indo lá não é porque tem bom relacionamento, é porque o Brasil faz parte e não pode estar ausente, tem que estar presente. O presidente foi convidado, faz o discurso de abertura e espero que o discurso seja diferente de 2021, onde pregou a negação da vacina, onde defendeu o uso de medicamentos que não eram autorizados, que não tinha aprovação. De novo esse assunto? Ou seja, foi um discurso que colocou o Brasil numa situação ruim no cenário internacional. Da cabeça de quem? Agora, o presidente tem a oportunidade de fazer algo propositivo em favor do Brasil. Eu penso diferente com relação ao meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente do Brasil está sendo degradado. Eu acho que a Amazônia perdeu muito mais do que vinha perdendo. Eu acho que há um desmatamento acelerado no país por conta de necessidade de fazer fazendas, isso e aquilo.
Ou seja, nós estamos numa situação difícil. Eu acho que há necessidade de mudar a política nesse sentido. Eu espero que a ida do presidente consolide o posicionamento do Brasil como um país que sempre teve um bom relacionamento com os demais países e, por isso, começou a ganhar destaque no cenário internacional e espero que volte a ter. Esse é meu posicionamento. Acho que o presidente tem que ir mesmo, é importante a ida dele. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha. O Adilson ele faz um comentário totalmente, no meu ponto de vista, equivocado, né? O presidente de 2021, ele falou mais de meio ambiente do que de vacina. Eu não me lembro até onde ele falou sobre a vacina, mas eu quero pontuar a vacina o seguinte: quantas doses você tomou? Tomei 2. Então o presidente não estava tão errado. Tomei 2 porque fui obrigado a tomar. O presidente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, o presidente Bolsonaro sempre disse o seguinte: tome a vacina quem quer. Eu fui obrigado a tomar. Sim. Porque se eu não tomasse, eu não entrava no fórum. Ele defendeu tome quem quer. Tá, adiantou tomar uma? Tem gente que já tá tomando a 7ª, tá que nem o 007. Não vi entendeu? Daqui a pouco vai estar o filme Tubarão, sabe, Eudes? Tubarão 14, vacina 27. Entendeu? Então, o que eu quero dizer não vi resultado pra mim. Vocês colocam no presidente uma culpa que ele não tem. Vacina. O Brasil foi o país que mais comprou vacina. Aliás, o Brasil assinou um termo de compromisso antes de todo mundo em agosto de 2020, onde se comprometia com a AstraZeneca. A vacina nem estava desenvolvida ainda, mas ninguém fala disso. Terceiro, que é para ficar registrado, quando a primeira pessoa no planeta Terra tomou a vacina, 30 dias depois o brasileiro já estava tomando a vacina. 6 meses depois o Brasil já estava entre os 3 países que mais vacinava no planeta Terra. Agora, se existem outros planetas e vocês querem ficar acreditando nessa narrativa que ele não comprou vacina, que ele foi contra a vacina, é um assunto que já está enchendo o saco. Muito bem, vamos trocar de assunto aqui. Mas eu não posso me manifestar? Não, hoje nós não vamos ter réplica, porque nós temos vários assuntos aqui. Entendi. Depois vai ficar para outra situação. A Polícia Federal pediu a Alexandre Moraes que o Telegram envie dados de grupo anti-STF. Muito bem, que comentário é esse? O que está acontecendo aí, hein, gente? Eu trouxe patrocínio novo, Adilson. Quem traz patrocínio novo tem que ter uma vantagem nesse programa. Agora eu tô entendendo, Muito bem, vamos lá, Adilson Silgueiro, você. Polícia Federal, Moraes, Telegram enviando dados dos grupos anti-STF, e aí? São dois pontos que tem que ser colocados. Primeiro, que eu acho que o STF está certo em agir assim. Talvez o Padilha pense diferente porque ele defende aí as fake news e enfim, mas tem que agir com rigor contra todos aqueles que fazem ameaça, que agem de uma forma destemperada e que isso sim causa insegurança na democracia. Isso é um ponto. O outro ponto é que nós temos que atacar de fato aqueles que cometem um erro. Quem comete o erro é o Congresso Nacional, que não faz as leis devidas e aí dá margem para o STF fazer um monte de caca que faz. E legisla de acordo com o seu bem entender. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que exigir uma legislatura, uma legislação que de fato coíba uma série de coisas, para que a gente possa, aí sim, se o magistrado agir diferente daquilo que ele foi provocado, vamos punir o camarada. Não estou dizendo que o STF está certo, não estou dizendo isso, mas muitas das coisas que ele faz porque existe uma legislação que lhe dá vazão para isso. Por exemplo, qual delas me tira a liberdade de opinião? Vamos pegar. Qual delas me tira a liberdade de expressão? Mas você está me perguntando, você vai deixar eu falar? Você falou que você é advogado, você falou que tem uma lei. O STF tem que ter. Bom, a Polícia Federal, na verdade, não é a Polícia Federal pede, né? A gente sabe que tem ali o dedinho do senhor Moraes. Eu queria saber qual crime, onde está estabelecido meu crime de opinião de eu achar que o ministro não serve para ser ministro do STF. Qual lei que diz que eu tenho que ser calado e preso por eu achar que o STF não está fazendo um bom serviço para nossa sociedade? Mas não é isso. É ataque pessoal e ameaça pessoal que está sendo feito lá no Instagram. Injúria, difamação. Sim, mas existe uma portaria interna. Nós temos que saber o que nós queremos defender nesse país. Nós queremos defender a democracia e uma legislação. Democracia se começa com liberdade. Por exemplo, quando prenderam o Lula, e prendeu o Lula, e aí falou assim, prendeu porque precisava disputar a eleição, não importa, prendeu, houve o processo eleitoral, foi tudo transparente, na minha opinião, tudo correto, o Bolsonaro ganhou as eleições, naquele momento o STF agiu de um jeito, logo em seguida, por uma questão de conveniência, o STF julgou
julgou incompetência de juízo e julgou suspeição de juízo. A legislação dá isso. E o Marco Aurélio o que disse? Mude a lei. Mude a lei para que a gente possa respeitá-la. A legislação, infelizmente, dá vazão para que os ministros do STF façam o que querem falar. Ele vai completar. Pode completar. Façam o que querem fazer. Nós temos que atacar o Congresso. Porque o Congresso está errado. Enquanto nós tivermos legisladores coniventes, que agem de forma fisiológica, pensando no seu interesse próprio e particular, esquecendo-se do país, a gente vai continuar tendo os STF nomeados da forma como está, porque não houve nenhuma legislação que mudasse isso, e uma legislação que permite esse povo fazer o que faz. Muito bem, Adolfo Padilha. Errado, tudo errado. Erro de procedimento, erro de demanda, erro de objetivo, erro de foco, erro jurídico. Eu concordo com você. Eu tenho a liberdade, então eu vou começar, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, eu até vou abrir aqui pros amigos aí da plataforma digital. Olha aqui, será que dá pra ver? Dá. Olha aqui, você acha que um cara desse é normal? Então aqui deve ter o quê? Uns 300 grupos aqui. Então se num desses grupos agora alguém tá xingando o ministro, se alguém tá pondo vídeo pornográfico, um monte, quer dizer então que eu posso ser julgado que eu sou um cara que gosta de pornografia, eu posso ser julgado que eu tô num grupo que ataca de forma exagerada alguns membros do STF ou qualquer outra pessoa. Tudo errado, Adilson. Então, Adilson, parte da premissa da democracia é a liberdade. Com certeza. Nós temos que se indignar com isso. Veja bem, o cara entra agora, abre o grupo de WhatsApp do Adilson, do Padilha. É o que eu falei pra você, eu tenho o quê? 200 grupos? Eu vou saber o que tá 200 grupos falando, entendeu? Aí eu tô lá junto, pronto, não sei nem o que tá acontecendo. Não é esse o procedimento, tá tudo errado. É por isso que nós lutamos por liberdade, democracia, é por isso que eu digo e repito, nunca foi tão fácil tomar uma decisão. Padilha, o cachorro sai correndo atrás do carro, e aí o carro para. O cachorro fica sem saber o que fazer. Nós temos que saber o que fazer. Nós temos que saber que não adianta a gente ficar gritando se a gente não mudar uma legislação que coíba de fato esse pessoal de agir da forma como age. O primeiro passo é saber escolher os nossos representantes. E isso é que nós temos que atingir, lógico, meu querido. Muito bem, muito bem. Vamos trocar de assunto aqui, ó. Posso trocar? Daqui a pouco ele pede voto pra ele, né? Pois é. Com receio de ações violentas, a segurança vai ser reforçada no dia das eleições de 2022 em Brasília, no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral, onde estão as maiores preocupações. Ações preventivas estão sendo feitas, uma delas é que vai ter uma área especial para os drones. Que legal isso, né? E aí, vamos lá. Exagero, desperdício de dinheiro, tem muito dinheiro, né, no TSE para gastar, que é um absurdo. Não só no TSE, é o judiciário como um todo. É um absurdo, o Brasil é o único país do mundo que tem um tribunal eleitoral. Que isso tinha que acabar, não existe em outro país no mundo. É desperdício de dinheiro. Qual que é o medo? Medo do quê? Das tias do Zap? Medo do vovô, da vovó, do pai que tá indo com a mãe, nos filhos, nas manifestações de verde e amarelo? Qual que é o medo? Aquela turma que dá medo, pode ficar tranquilo que é a turma que a bola tá jogando. Muito bem. Adilson Silgueira, você pensa da mesma forma que o Adolfo? Eu acho que já usaram desse expediente na comemoração do 7 de setembro, com medo de qualquer ato. Não teve nada, foi tudo normal, tudo pacífico, foi uma manifestação cívica maravilhosa, que merece o nosso respeito. Eu acho, nesse ponto eu concordo com o Padilha, eu acho que é um gasto de dinheiro sem necessidade. O judiciário é um dos órgãos que mais recebe recursos das instituições, e nós precisamos rever algumas situações. Eu tenho o judiciário, principalmente de primeira instância, como de uma nobreza sem igual. Juízes extremamente competentes, sérios. Estão com a cara ali na rua, né? Mas de primeira instância. Né? Agora começa a chegar a segunda para cima, já começa a ter problema. Que é indicação já vai perdendo a qualificação. Já é difícil. Né? Nós temos que mudar. Foi um exagero, né? Um exagero. Eu acho, exagero, absurdo. Podemos trocar de assunto? Olha o seguinte, o TRE autorizou e Eduardo Cunha será candidato na Câmara dos Deputados. Pois é, Adolfo Padilha, você entrevistou ele aqui. Nós entrevistamos ele aqui e ele falou que era inocente. E falou que seria candidato. Ele falou que teria enfrentamentos ainda na justiça, mas na verdade quem está com mais... Isso assustou a turma do PT, né? O comando da campanha do PT ficou assustado com a liberação dele, porque agora ele tem espaço de fala. E quando ele tem espaço de fala, ele é uma metralhadora que sabe o alvo onde tem que ser atingido. Ele não é uma metralhadora giratória que atira
sem uma posição definida. Ele sabe onde ele tem que acertar porque ele conheceu todos os trâmites e conheceu tudo que aconteceu nos bastidores, aos olhos daqueles que estavam no centro do poder na época, de corrupção do Partido dos Trabalhadores, dos membros do Partido dos Trabalhadores, dos governos petistas. Então a cúpula do PT ficou meio assustada e tem com certeza que não gostou dessa notícia. O que você achou dessa notícia, Dilson Silgueiro? É uma notícia, eu vejo complicada. Por quê? Porque ele teve a cassação por si só gera inelegibilidade, é o que aconteceu comigo. E ele não conseguiu reverter a cassação. E antes de completar os 8 anos de inelegibilidade, ele conseguiu obter a licença para tal. Eu estou tentando pegar o processo dele para me ler, ver o que foi feito, para ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa. Eu acho que a cassação dele foi uma cassação política. Ele, na verdade, foi cassado porque ele disse que não tinha conta no exterior. Esse foi o motivo da cassação dele. Ou seja, ele mentiu na CPI, quando, na verdade, ele tinha conta. E ele teve todo um processo. Quando eu analisava ele, não estou aqui defendendo ele, nem falando bem não, mas quando eu analisava ele agindo na presidência, fazendo as coisas, eu vi uma pessoa de uma estrutura emocional que dificilmente a gente vê. Então, assim, eu na verdade quero conhecer melhor esse processo para mim poder formar. O Padilha tem uma opinião política, eu quero formar uma opinião jurídica melhor sobre esse caso, porque existem vários casos iguais ao dele que tiveram a inelegibilidade sacramentada, não podem disputar as eleições. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Muito bem, a nossa última notícia de hoje aqui para o debate é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de novo ele, Alexandre de Moraes, deseja que a Procuradoria Eleitoral em São Paulo se baseie em um link de uma matéria jornalística para tomar eventuais providências sobre o caso em que o deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, hostilizou a jornalista Vera Magalhães. Ao meu ver, não teve nada de hostil, né? Eu estive acompanhando essa... teve, sim, pode dizer que foi um constrangimento, mas merecido, nada de hostil. Não é um constrangimento que não foi merecido. Vera Magalhães é uma distribuidora de inverdades, né? Eu até fiz um comentário ontem, mas eu fui procurar saber hoje. A imagem mostra tudo, Eudes. O deputado, se é o lugar apropriado ou não, isso eu não vou discutir, mas o deputado chega de uma forma clara e fala de um dinheiro de uma publicação que ela foi contratada. Ela pega, ela levanta, ela começa a bater boca com ele. E ele só continua insistindo na mesma pergunta. E ele é deputado. Deputado, como vereador, é para quê? Além de outras coisas, apurar coisas que envolvem dinheiro público. Sem dúvida. E ela recebeu o dinheiro de uma fundação pública, ligada ao PSDB, se eu não me engano. E ele foi perguntar. Quem foi hostil e altamente agressivo com ele foi o diretor da TV Cultura, que arrancou o celular da mão dele e jogou longe. Ali foi um ato violento. Até então, era um ato do deputado constrangedor, mas não fora do tom. É só olhar as imagens. Aí já colocaram o cara como culpado. Então, quer dizer, já criaram a situação de que um deputado bolsonarista ofende uma mulher. Que um deputado bolsonarista não respeita a mulher. E você que está falando que não respeita a mulher, você que está falando que não ofende a mulher... E eu aqui defendo também que não deve ser ofendida. A minha diferença de você, olhando bem na câmera aqui, Eudes, é que eu não escolho a mulher que tem que ser defendida. Eu não escolho a mulher que pode ser agredida e que tem que ser defendida. Você que acusa, quando tem algum fato envolvendo alguém de direita, que não tem uma conduta adequada na sociedade, bate alguém, mata alguém, você já põe lá logo o bolsonarista. E esse cara que ontem matou a filha e a mulher com uma tatuagem do seu candidato no braço escrito Free, com o nome do seu candidato, com o nome do filho dele. E aí, cadê você? A nossa diferença é essa. Que é mesmo aquele estúpido que bateu numa mulher sendo da direita ou sendo favorável ao presidente estar no cargo ou sendo da esquerda, ele tem que ser condenado. A minha diferença com a tua é que você escolhe quem pode e quem não pode. E assim não vale. A lei tem que valer para todo mundo. Okay. Fez coisa que não deveria, tem que pagar. Fez estupidez, tem que pagar. Muito bem, vamos lá. Agora, completando esse assunto, vamos lá, Dilson Silgueiro. Mais uma vez, são 2 pontos que nós temos que analisar. Primeiro, o Alexandre de Moraes não tem competência para iniciar nada.
se chegasse até ele uma notícia crime através do órgão competente, aí ele poderia enviar para esse ou para aquele. Mas partindo dele, novamente a gente vê o julgador se mancomunar com o acusador. Está errado esse procedimento, isso tem que ser visto, inclusive, com pedido de suspeição ou afastamento do Alexandre de Moraes, se ele agiu por liberalidade própria. Segundo, não vi que tenha sido alguma coisa. O Padilha já falou, e nesse ponto eu concordo com ele. Segunda vez nós estamos concordando hoje. Não, vai vir coisa aí. Tá Existem os artigos da legislação que coíbe as injúrias, as calúnias e as difamação, perfeitamente previsto. Se o deputado que tem a função precípua de investigar faz um questionamento nesse sentido, não vejo isso como injurioso ou como qualquer coisa nesse sentido. A questão da vergonha, você é uma vergonha, isso veio depois. Depois de uns questionamentos não respondidos, inclusive depois dele ter tido o seu celular arrancado. Essa atitude foi uma atitude violentíssima, que antidemocrática, desrespeitosa. Merece até reparação civil. Né? Exatamente, contra um deputado que tem todo um poderio de legislação que lhe dá um amparo para investigar e questionar, seja o que for, dentro da legalidade. Então, assim, eu vejo o ato contra o deputado muito mais grosseiro e ofensivo do que aquele que, porventura, alegam que ele tenha praticado. Muito bem, vamos embora. Adolfo Padilha. A gente tem que falar da pesquisa da Brasmark que saiu hoje, vamos né? falar? Porque quando saem as outras pesquisas, o Adilson grita, fala alto. alto. Olha, gente, sempre... Então agora a pesquisa falou... Não. Gente, passou a valer. A gente tem uma restrição em relação às pesquisas, então eu só preciso dizer o seguinte. É uma pesquisa que está na internet, lógico, tá? Então ninguém... Lógico. Cada um escolhe a sua, tá? Cada então um escolhe a sua. Eu acho que é isso. A Brasmark que fala que o Bolsonaro vence no primeiro turno. Qual a diferença dessa pesquisa para as outras na metodologia? Foi o triplo de cidades que normalmente uma pesquisa faz. Qual é a igualdade entre todas elas? Não dá para confiar. A verdade é essa. Não dá para acreditar. E nenhuma. Porque pesquisa, como diz um sábio político aí, cada pontinho vale um pontinho. Entenda como quiser. Vale uma graninha, né? Muito bem, valeu, gente. Estamos indo embora? Podemos ir embora, né? Grande abraço, bom final de semana. Deus nos abençoe. Tchau, hein? O que você vai fazer no final de semana, Dilson Guerra? Vou fazer política. É mesmo? Vai falar com do Bolsonaro, certeza. agora ele é Muito bolsonarista. Valeu, gente. Grande abraço. Vamos embora com essa aí. Até o nosso próximo encontro.